Nós vamos fazer uma leitura em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4 e os 58. Primeira Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4 e também o versículo 58. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez. Somos gratos, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta manhã. Agradecemos a Ti, ó Pai, por podermos mais uma vez estudar a Tua palavra. Que o Senhor Deus fale conosco, Deus, que o Senhor Deus nos fortaleça para recebermos sempre a Tua mensagem de forma a entendê-la, aplicá-la nas nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor Deus venha nos dar vida, venha nos fortalecer, venha nos animar, ó Deus, para que possamos sermos firmes, abundantes na obra do Senhor, ó Pai. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa única esperança na terra é a certeza da vida eterna. A nossa esperança não está em nenhum outro bem, mesmo porque ninguém pode reter nenhum bem. A própria vida, ela se vai, né, com o tempo. Nós temos um prazo de validade. Não vamos ficar nessa terra. E nós encontramos em Jesus, no Evangelho, a resposta para esse grande vazio que nós temos em nossa vida. A necessidade de viver, a necessidade de conquistar, de realmente absorver, né, as coisas. É a obra de Jesus que nos dá esta vida. Nós falamos na semana passada que o inimigo tenta tirar isso da nossa mente. Qualquer coisa que seja referente à palavra, seja referente a Deus e principalmente a vida eterna, a ressurreição. Mas nós podemos crer e ser fortalecidos pela ressurreição de Jesus, pelo ministério de Jesus. Nós sabemos que este texto é Paulo ensinando um pouquinho a respeito da ressurreição para os coríntios, que viviam em meio a filósofos que argumentavam que a alma era imortal, mas que o corpo, ele deixava de existir. Acreditavam que o corpo era o grande mal, né, o grande vilão. Então, para eles, falar em ressurreição era falar em trazer de volta o que eles chamavam de grande mal. O desejo deles em morrer é se libertar do corpo. E Paulo então ele vai argumentar com aqueles irmãos a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus, e logo após o café nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa passagem. O interessante que nós queremos destacar aqui é que, baseados no Evangelho, quando ele diz venho lembrar-vos do Evangelho, baseado nesta lembrança, e ele diz que Evangelho é esse, né?
O Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E aqui ele fala, né? Jesus morreu, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A ênfase aqui é que somos salvos, né? Somos salvos se retivermos esta palavra. Se retivermos esta palavra, tal como vô-la preguei, conforme está escrito. Não alterem esta palavra. Vocês não podem deixar de crer na ressurreição dos mortos. Vocês não podem deixar de crer que Cristo morreu por vocês. O Evangelho é o centro da nossa vida. Por essa causa, por isso que foi apresentado, né? Palavra que diz que eles deveriam ser firmes e constantes na obra do Senhor, que é o versículo 58. Portanto, então tudo o que foi dito antes, né? Por tudo o que foi dito antes, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo usou muitos argumentos, né? Nós ficaríamos aqui muito tempo para simplesmente ler tudo isso. Mas depois de argumentar de forma clara, de forma tão precisa, ele diz: sede então firmes, inabaláveis nessa obra do Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Nesta manhã eu quero me reter a esta passagem, trazendo a nós essa lembrança de que a nossa vida está pautada em Jesus. E quando ele diz aqui no Senhor, estar no Senhor é estar ligado pela fé em Jesus, viver no Senhor. Quem vive no Senhor tem uma vida de firmeza, uma vida de abundante trabalho. Esse trabalho não é vão. Por que não é vão? Por tudo que ele acabou de dizer. Porque Jesus Cristo morreu, porque Jesus Cristo ressuscitou, que vocês têm vida em Cristo. Qualquer outro trabalho, né? Disse o sábio Salomão, tudo é vaidade. A gente faz tantas coisas. Não estou falando que não temos que fazer, temos que fazer todas as coisas ou quase todas, né? Mas tudo é em vão, no sentido que aquilo não vai e não pode tomar o propósito da nossa vida. Mas no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Creio que isso é ser firme, abundante na obra do Senhor. E repare que aqui em Colossenses ele coloca um se, né? Se não foi, então viva do jeito que você quiser. Mas se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E a dúvida aqui, ela não pode existir, né? Nós temos que crer que sim, Cristo morreu, e Ele é a primícia, Ele é o primeiro, Ele abre esse caminho para que nós também pudéssemos ressuscitar. E aquele que tem a Cristo, ele já morre com Cristo, no sentido de que ele não vive mais para si mesmo, como Paulo muito bem disse, né?
Não importa mais que eu viva, mas que Cristo vive em mim. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Todos os nossos dias, né, irmãos? Nós, como cristãos, vivemos para Cristo. E esta é a nossa Páscoa. Além de lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus, a nossa Páscoa é lembrar que nós também morremos em Cristo e nós ressuscitamos para Cristo e viver para Cristo. O que nos motiva é a vida eterna com Jesus. Se nós somos ressuscitados com Cristo, nós vivemos para Jesus. Em Lucas 22, 35 a 38, tem uma passagem que Jesus está falando com seus discípulos a respeito desse desprender tanto das coisas desse mundo e viver mais para Ele, e viver mais para Deus. E ele usa uma expressão que é um pouco estranha para nós, que diz: quem não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Então ele faz aqui uma analogia, um simbolismo, falando a respeito de capa e espada. A espada é um sinônimo das vestes desse mundo. A capa é um sinônimo das vestes desse mundo. E a espada é um sinônimo da batalha da vida. Então, mais do que capa, nós temos que ter espada. Mais do que nos envolvermos com tantas coisas, nós temos que ter a palavra. Essa ideia de vende a capa, ou seja, deixe, entregue, não busque essas coisas. Compre a palavra, compre a espada. Lute as suas batalhas, aquelas batalhas que você precisa. Ou seja, seja firme, seja abundante na obra do Senhor. Uma outra passagem em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lá a palavra diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos de sinceridade e da verdade. O fermento ele pode ser utilizado como sinônimo de uma coisa boa, mas aqui ele está sendo usado como sinônimo de uma coisa ruim, que ele vai dar uma aparência de algo que não é. Lance fora o fermento, ou seja, lance fora a falsidade, mas viva a verdade. Eu li uma frase que diz o seguinte: preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles. Não concordo totalmente com essa frase, né? Claro, mas ela é interessante em alguns aspectos. O quanto nós nos preocupamos com a nossa aparência, com a chamada reputação, no lugar da nossa consciência, ou da nossa vida espiritual. O quanto nós cuidamos da capa, mais do que da arma, né? Da espada. E nós precisamos sim cuidar da consciência e da reputação, porque essa história de não importa o que você fala de mim, né? Se estão falando tão mal de você, alguma coisa está errada. Então você tem que se importar sim. Nós temos que ser conhecidos, né? Agradáveis, ser pessoas que são exemplo para os outros e não críticas, objeto de crítica dos outros. Mas principalmente então, devemos cuidar da nossa reputação. E eu vi um exemplo que diz que reputação é você usar uma máscara transparente, né? É melhor não usar máscara, mas
A ideia de ser transparente, de demonstrar mais o que nós somos. E essa preocupação com a nossa fé, essa preocupação em servir, em testemunhar a palavra de Deus. Nós precisamos então para isso, irmãos, conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, lembrar, relembrar, meditar todos os dias. A nossa força, ela está em Deus, então ela não está em nós mesmos. E se nós nos afastamos de Deus, ou da palavra de Deus, das nossas orações, dos irmãos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos enfraquecer, nós vamos nos afastar da verdade. Conta que certa vez uma pessoa já estava um pouco cansada, né, de tantos cultos, tantas reuniões de oração, tantas programações, e foi falar lá com o pastor lá. Mas por que a gente precisa ir tanto na igreja, ler tantas vezes a Bíblia, repetir tantas vezes as mesmas coisas? Aí disse que esse tal sábio pastor aí, né, ele deu uma tarefa para esse indivíduo. Falou assim: olha, você vai lá embaixo, lá, eles estavam lá num lugar que era meio sítio, né? Você vai lá embaixo, lá com esse balaio enorme aqui, lá no rio, enche de água e traz aqui em cima. E aí ele trouxe, né? Quando chegou lá em cima, ele falou: mas aí vazou toda a água, né? Então volta lá, vai lá de novo. E ele chegava lá em cima, mas vazou toda a água. Diz que fez isso por umas 10 vezes. Aí no final ele já estava cansado, todo molhado. Ele disse, né, perguntado o que você aprendeu, ele disse: olha, eu aprendi que esse balaio não segura água, mas uma coisa interessante que eu também aprendi depois de tanta viagem é que ele estava todo sujo de terra e agora ele está limpinho. Então diz lá a ilustração que a ideia é essa: embora você não consiga, né, decorar todas as coisas que você aprenda, todas as vezes que você vai à igreja, embora pareça algo repetitivo, é a única forma de você ser limpo. Você não vai reter tudo, você não vai reter toda a santidade, todo o estudo, todo o ensino, mas você vai ser cada vez mais limpo. Nós precisamos estar ocupados com as coisas de Deus, precisamos estar sempre firmes. E aí eu volto a essa palavra, né? São tantas palavras aqui, ó: firmes, abundantes, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Da ideia de dedicar uma força além, uma força realmente que demonstra dedicação. E aí eu digo, irmãos, quem consegue viver se não tiver firmeza? Sem firmeza nós não vamos conseguir. Dá para ser frouxo, né? Se você estiver frouxo, você vai cair. Precisamos desta firmeza. Esta firmeza no Senhor. Tem um texto sobre esse tema, né? Firmeza, do pastor Elben. Eu gosto muito de citar, eu vou ler aqui parte dele. Sem firmeza, ninguém suporta a provação, a provocação, a tentação. Sem firmeza, ninguém suporta a pressão da carne, a pressão do curso deste mundo, a pressão do diabo. Sem firmeza, ninguém suporta certas circunstâncias, certos acontecimentos e certos lugares. Sem firmeza, ninguém suporta a dor, a doença e a morte. Sem firmeza, ninguém suporta a tristeza, a depressão e o estresse. Sem firmeza, ninguém suporta o vazio, a solidão e a saudade. Sem firmeza, ninguém suporta o imprevisto, o revés e a ruína.
Sem firmeza ninguém suporta a indiferença alheia, o desamor e o ódio. Sem firmeza ninguém suporta a crise da adolescência, a crise da maioridade e a crise da terceira idade. Sem firmeza ninguém suporta a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de comida. A ausência de firmeza explica o abandono da fé, o abandono da esperança, o abandono do entusiasmo, o abandono do compromisso evangélico da parte de não poucos cristãos, depois de um razoável período de fidelidade a Cristo. Então, depois de falar, sem firmeza a gente não aguenta nada. Você não para nem em pé, se você não for firme. Fica meio assim lá. Você cai. Você tem que ter firmeza. Sem firmeza não fazemos nada. Vamos levantar cedo. Você não levantar a cabeça assim, agora vou. Faz bom e vou. Sem firmeza não se faz nada. Nem dieta, Márcia? Sem firmeza nós não vivemos. E eu achei interessante aqui, dizendo que a ausência de firmeza é explicada facilmente. É o abandono da fé. Quem não está firme em Cristo é porque abandonou a fé, abandonou a esperança. Nós estamos falando hoje de esperança. Se você abandonar a esperança, você não tem mais o que fazer, não tem mais que servir a Deus, não vai querer mais ir à igreja, não vai querer mais nada. Mas se você tem essa esperança da vida eterna, da ressurreição, você mantém-se firme, abandona o compromisso, abandona tudo. É como diz aquele hino, Quantos que corriam bem, de ti vão, agora vão, outros seguem, mas também sem calor vivendo estão, porque estão sem firmeza. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E aquele que é firme, nada vai abalar. Porque nós não estamos firmes em qualquer coisa, não. Nós estamos firmes em Jesus. E quem está firme em Jesus, nada vai abalar. Nada vai nos abalar. Vamos nos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus, pela morte de Jesus e sua ressurreição, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque neste momento nós somos agradecidos a Ti, ó Pai, porque a nossa vida existe, porque estamos aqui hoje, ó Pai, não por nós mesmos. Somos miseráveis, somos pecadores, ó Pai. Muitas vezes deixamos de cumprir, ó Pai, coisas tão importantes que nós já conhecemos. Mas nós estamos aqui porque o Senhor é aquele que nos firma os passos, é aquele que nos ergue, ó Deus, é aquele que nos dá a esperança de continuar, ó Pai. Quando nós olhamos para o futuro, ó Pai, sabemos que teremos vitória, porque o Senhor Deus caminha conosco, o Senhor nos sustenta, nos mantém de pé, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque apesar de nós mesmos, apesar das nossas deficiências, dos nossos pecados, o Senhor Deus tem nos erguido, tem nos perdoado, ó Pai. Nós não somos nada diante do Senhor, ó Pai, mas através do Teu Espírito, ó Pai, nós temos sido erguidos, fortalecidos, ó Pai. Obrigado por esse momento, nessa manhã, que o Senhor deu-nos essa oportunidade de sair um pouquinho mais cedo da cama, ó Deus,
para estarmos aqui em gratidão e que o Senhor venha falar a cada coração aqui, ó Pai, nesta manhã, nos dando esta firmeza, ó Deus, em Cristo, e que possamos repetidamente aprender e conhecer o Teu Evangelho, Pai, para que possamos ser assim fortalecidos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.